Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das passagens mais intrigantes e cheias de significado do livro do Apocalipse, a carta à Igreja de Éfeso. Esta carta, como todas as 7 que aparecem no início do Apocalipse, é uma mensagem direta de Jesus Cristo para uma comunidade cristã específica. A Igreja de Éfeso foi uma das mais importantes da época, tanto por sua localização estratégica quanto por seu papel na propagação da cristandade. No entanto, apesar da sua importância, esta igreja tinha problemas sérios que seriam particularmente envolvidos. Nesta carta, encontramos tantos elogios quanto advertências severas. A mensagem que Jesus transmite a eles continua extremamente relevante para nós hoje. A importância da igreja de Éfeso. Antes de entrarmos nos detalhes da carta em si, é importante entendermos o contexto em que a igreja de Éfeso estava inserida. Éfeso era uma cidade poderosa, uma das maiores e mais influentes da Ásia Menor. Ela era um centro de comércio e também de entusiasmo pacífico, abrigando o famoso templo de deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse ambiente, repleto de idolatria e práticas religiosas contrárias ao cristianismo, fez com que os cristãos de Éfeso enfrentassem desafios imensos para manter sua fé. Além disso, é interessante lembrar que a igreja de Éfeso teve uma história rica no cristianismo primitivo. O apóstolo Paulo passou vários anos pregando em Éfeso, e foi lá que ele escreveu algumas de suas cartas mais conhecidas. Segundo a tradição, João, o autor do Apocalipse, também teria passado tempo nessa cidade, o que torna a ligação pessoal entre ele e essa igreja ainda mais forte. Agora, com esse panorama de fundo em mente, vamos analisar o que a carta diz especificamente. O louvor e a advertência de Jesus. No capítulo 2 do Apocalipse, vemos Jesus iniciando sua mensagem à igreja de Éfeso com palavras de encorajamento. Ele diz: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que não podem tolerar homens maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores." Aqui, Jesus está confirmando que os efésios eram uma comunidade ativa e dedicada. Eles não estavam apenas sentados, esperando que o reino de Deus chegasse até eles. Pelo contrário, eles eram conhecidos por seu trabalho árduo, sua perseverança diante das dificuldades, e, acima de tudo, por sua defesa da verdadeira fé. Eles souberam identificar falsos mestres e apóstolos e, ao fazer isso, protegeram a igreja da heresia e do erro. Essa resistência à falsa doutrina é algo que merece destaque. Éfeso esteve em um ponto de confluência de várias culturas e religiões, e a tentativa de se desviar da pureza da fé cristã era constante. No entanto, a igreja não apenas resistiu a essas influências, mas se destacou por sua fidelidade à doutrina correta. Para muitas pessoas, essa já seria razão suficiente para considerar Éfeso uma igreja bem-sucedida. Mas Jesus vê além das aparências. "Mas tenho contra ti." Depois de elogiar a igreja, Jesus faz uma virada abrupta em sua mensagem. Ele diz: "Tenho, porém, contra ti que deixa o teu primeiro amor." Essa declaração é extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Apesar de todo o trabalho duro, da resistência à falsa doutrina e da perseverança diante das adversidades, a igreja de Éfeso havia perdido algo essencial: o seu primeiro amor. Mas o que exatamente Jesus quis dizer com isso? O primeiro amor a que Jesus se refere é o fervor, a paixão e o entusiasmo que caracterizam o início da caminhada cristã. Quando alguém se converte e experimenta pela primeira vez o amor de Deus, há um sentimento de devoção intensa, de compromisso e de desejo de gostar de Deus em todas as áreas da vida. No entanto, com o tempo, é comum que esse amor inicial se esfrie. As pessoas continuam a realizar boas obras e a manter as práticas religiosas, mas o coração já não está tão envolvido como antes. O louvor e a advertência de Jesus. No capítulo 2 do Apocalipse, vemos Jesus iniciando sua mensagem à igreja de Éfeso com palavras de encorajamento. Ele diz: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança.
Sei que não podem tolerar homens maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores. Aqui, Jesus está confirmando que os efésios eram uma comunidade ativa e dedicada. Eles não estavam apenas sentados, esperando que o reino de Deus chegasse até eles. Pelo contrário, eles eram conhecidos por seu trabalho árduo, sua perseverança diante das dificuldades e, acima de tudo, por sua defesa da verdadeira fé. Eles souberam identificar falsos mestres e apóstolos e, ao fazer isso, protegeram a igreja da heresia e do erro. Essa resistência à falsa doutrina é algo que merece destaque. Éfeso esteve em um ponto de confluência de várias culturas e religiões, e a tentativa de se desviar da pureza da fé cristã era constante. No entanto, a igreja não apenas resistiu a essas influências, mas se destacou por sua fidelidade à doutrina correta. Para muitas pessoas, essa já seria razão suficiente para considerar Éfeso uma igreja bem-sucedida. Mas Jesus vê além das aparências. Mas tenho contra ti. Depois de elogiar a igreja, Jesus faz uma virada abrupta em sua mensagem. Ele diz: tenho, porém, contra ti que deixa o teu primeiro amor. Essa declaração é extremamente poderosa e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Apesar de todo o trabalho duro, da resistência à falsa doutrina e da perseverança diante das adversidades, a igreja de Éfeso havia perdido algo essencial: o seu primeiro amor. Mas o que exatamente Jesus quis dizer com isso? O primeiro amor a que Jesus se refere é o fervor, a paixão e a entusiasmo que caracterizam o início da caminhada cristã. Quando alguém se converte e experimenta pela primeira vez o amor de Deus, há um sentimento de devoção intensa, de compromisso e de desejo de gostar de Deus em todas as áreas da vida. No entanto, com o tempo, é comum que esse amor inicial se esfrie. As pessoas continuam a realizar boas obras e a manter as práticas religiosas, mas o coração já não está tão envolvido como antes. No caso da igreja de Éfeso, isso é especialmente relevante. Eles estavam fazendo tudo certo, do ponto de vista externo, mas internamente havia algo mudado. O zelo inicial que os motivava a amar a Deus e ao próximo havia diminuído. A mensagem aqui é clara: não basta ser ortodoxo, trabalhar arduamente ou resistir ao mal. Se o amor por Deus e pelos outros não estiverem presentes, todas essas obras se tornam vazias. A advertência séria de Jesus não apenas aponta o problema, mas também oferece uma solução. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar, a não ser que te arrependas. Aqui, Jesus oferece 3 passos importantes para a restauração da igreja de Éfeso: lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras. Primeiro, eles precisam lembrar de onde caíram. Isso significa olhar para trás, para o tempo em que seu amor por Deus era mais vibrante e sério o que mudou. Segundo, eles precisam se arrepender. A sinceridade não é apenas sentir remorso, mas tomar uma decisão consciente de mudar de direção. E, finalmente, eles precisam voltar a praticar as primeiras obras. Ou seja, voltar ao que fez quando seu amor por Deus era mais forte e autêntico. A advertência aqui é bastante séria. Se eles não se arrependerem, Jesus tirará o candelabro deles. No contexto das cartas do Apocalipse, o candelabro representa a própria igreja. Em outras palavras, se eles não voltassem ao seu primeiro amor, a igreja de Éfeso deixaria de existir. E de fato, hoje em dia, não há uma igreja em Éfeso. Isso mostra o quão sério Jesus é em relação ao amor e à devoção do seu povo. Aplicações para os dias de hoje. Agora, como essa carta para a igreja de Éfeso se aplica a nós nos dias de hoje? A resposta é simples, mas profunda. Nós também corremos o risco de perder o nosso primeiro amor. Muitas vezes, na vida cristã, começamos com grande paixão, cheios de paixão por Deus e pelas coisas do reino. Mas com o tempo, essa paixão pode esfriar.
Podemos nos acostumar com a rotina, com as responsabilidades da vida e com a repetição das práticas religiosas. Nossas obras continuam, mas o coração já não está mais tão envolvido. No caso da igreja de Éfeso, isso é especialmente relevante. Eles estavam fazendo tudo certo, do ponto de vista externo, mas internamente havia algo mudado. O zelo inicial que os motivava a amar a Deus e ao próximo havia diminuído. A mensagem aqui é clara. Não basta ser ortodoxo, trabalhar arduamente ou resistir ao mal. Se o amor por Deus e pelos outros não estiverem presentes, todas essas obras se tornam vazias. A advertência séria a Jesus não apenas aponta o problema, mas também oferece uma solução. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar, a não ser que te arrependas. Aqui, Jesus oferece 3 passos importantes para a restauração da igreja de Éfeso: lembrar, arrepender-se e voltar às primeiras obras. Primeiro, eles precisam lembrar de onde caíram. Isso significa olhar para trás, para o tempo em que seu amor por Deus era mais vibrante, e sério o que mudou. Segundo, eles precisam se arrepender. A sinceridade não é apenas sentir remorso, mas tomar uma decisão consciente de mudar de direção. E, finalmente, eles precisam voltar a praticar as primeiras obras. Ou seja, voltar ao que fez quando seu amor por Deus era mais forte e autêntico. A advertência aqui é bastante séria. Se eles não se arrependerem, Jesus tirará o candelabro deles. No contexto das cartas do Apocalipse, o candelabro representa a própria igreja. Em outras palavras, se eles não voltassem ao seu primeiro amor, a igreja de Éfeso deixaria de existir. E de fato, hoje em dia, não há uma igreja em Éfeso. Isso mostra o quão sério Jesus é em relação ao amor e à devoção do seu povo. Aplicações para os dias de hoje. Agora, como essa carta para a igreja de Éfeso se aplica a nós nos dias de hoje? A resposta é simples, mas profunda. Nós também corremos o risco de perder o nosso primeiro amor. Muitas vezes, na vida cristã, começamos com grande paixão, cheios de paixão por Deus e pelas coisas do reino. Mas com o tempo, essa paixão pode esfriar. Podemos nos acostumar com a rotina, com as responsabilidades da vida e com a repetição das práticas religiosas. Nossas obras continuam, mas o coração já não está mais tão envolvido. Assim como a igreja de Éfeso, podemos ser adequados a focar na ortodoxia, no trabalho duro e na resistência ao pecado, mas negligenciar o amor e a devoção que deve ser o fundamento de todas essas coisas. Esta carta nos chama a fazer uma avaliação honesta de nossa própria vida espiritual. Estamos apenas fazendo as coisas certas ou estamos realmente apaixonados por Deus e pelo próximo? Conclusão. A carta à igreja de Éfeso é uma advertência poderosa para todos os cristãos. Ela nos lembra que o amor é o centro de nossa fé e que todas as boas obras, todas as doutrinas corretas e toda a resistência ao mal são inúteis se não forem motivadas por um amor sincero por Deus. Jesus nos chama a lembrar, a nos arrepender e a voltar às primeiras obras, a redescobrir o fervor do nosso primeiro amor. Se fizermos isso, Ele promete que continuaremos a ser um candelabro, iluminando o mundo com a luz de Cristo. Que possamos, assim como a igreja de Éfeso, ouvir e responder a essa mensagem de Jesus. Assim como a igreja de Éfeso, podemos ser adequados a focar na ortodoxia, no trabalho duro e na resistência ao pecado, mas negligenciar o amor e a devoção que deve ser o fundamento de todas essas coisas. Esta carta nos chama a fazer uma avaliação honesta de nossa própria vida espiritual. Estamos apenas fazendo as coisas certas ou estamos realmente apaixonados por Deus e pelo próximo? Conclusão. A carta à igreja de Éfeso é uma advertência poderosa para todos os cristãos. Ela nos lembra que o amor é o centro de nossa fé e que todas as boas obras,
Todas as doutrinas corretas e toda a resistência ao mal são inúteis se não forem motivadas por um amor sincero por Deus. Jesus nos chama a lembrar, a nos arrepender e a voltar às primeiras obras, a redescobrir o fervor do nosso primeiro amor. Se fizermos isso, Ele promete que continuaremos a ser um candelabro, iluminando o mundo com a luz de Cristo. Que possamos, assim como a Igreja de Éfeso, ouvir e responder a essa mensagem de Jesus.